Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de falar da palavra de nosso Deus. Amém? Hoje nós estaremos lendo 1 Tessalonicenses de número 2 e olha que a palavra nos ensina. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a tanta luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, e nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem a nossa linguagem que nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornando-nos bondoso entre vocês, como uma mãe que cuida de seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos, de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino da glória. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão lá na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, vão sempre completando a medida dos seus pecados, e sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados de companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçando-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas, e Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança? A alegria ou coroa em que nós gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Graças a Deus. Olha que palavra maravilhosa, meus amados, que profundo. Aqui eu quero trazer alguns trechos desta carta, que tem aqui basicamente 20 versos, e olha o que ele diz a respeito do ministério de uma pessoa. Ele fala assim, olha, o ministério de uma pessoa não será inútil, se ela tiver motivos puros, se buscar a aprovação de Deus e se amar o seu povo com amor abnegado de uma mãe e o amor encorajador e corretivo de um pai. Perceba-se, que Paulo aqui ele enfatiza a perfeição de servir ao Senhor. O que é de fato a gente viver o Evangelho. Evangelho é as boas novas, é aquilo que Jesus, da parte do Pai, trouxe para a humanidade, para que nós tenhamos uma vida digna, que nós tenhamos salvação. Amém? Então Paulo aqui, ao conversar com os seus amigos, o seu povo, a todos aqueles que ele estava levando a palavra de Deus, ele diz assim que parece que os motivos de Paulo para ir a Tessalônica foram atacados, depois de sua partida pelos gentios, os gentios pagãos ali, pelos judeus que eram apegados à sua fé tradicional de um modo assim terrível, E Paulo mostra, meus amados, aqui para os tessalonicenses que a sua pregação não havia sido em vão. Ele estava anunciando a mensagem, diante da oposição, incluindo o quê? Muita dor, incluindo aqui experiências de ser açoitado e lançado na prisão em Filipos,
Lá em Atos 16 ele fala sobre isso. Paulo e Silas na prisão, lembra? Tem até louvor que fala sobre isso, onde eles foram açoitados, foram lançados na prisão, né? E somente os incrédulos ali que questionaram os motivos de Paulo na tentativa de enfraquecer a fé dele, a fé dos cristãos tessalonicenses também. E a resposta de Paulo aqui, meus amados, foi bem diferente da nossa. O que ele fez? Ele deixou que seu testemunho falasse por si mesmo. Uma simples crítica ou um olhar repulsivo, às vezes, meus irmãos, podem ser como um balde de água fria em nosso testemunho, mas nós não podemos deixar nos abater. Temos que estar consistentes, firmes, porque maior é o que prometeu na nossa vida do que o nosso acusador que tenta nos esbarrar, que tenta fazer nos cair. Amém? Maior é o nosso Deus que nos ajude a anunciar as boas novas dele em Cristo Jesus, a despeito da perseguição que enfrentamos diariamente. Amém? Então, respondendo essas críticas aqui, né, quanto aos seus motivos para pregar, Paulo ele fala claramente, né, que ter usado a verdade não engano. Hoje nós vemos que infelizmente está tendo muito engano, muitos falsos profetas, né, muitas adaptações da palavra de Deus, mas Paulo aqui não, ele fala assim, olha, eu estou sendo totalmente verdadeiro e transparente com aquilo que Deus me revela, né? Então era totalmente real, né? Era fatos verdadeiros tudo que Paulo pregava e dizia ao povo, né? Seus motivos eram puros e não eram fruto de imundícia, né? A sua apresentação aqui era sempre feita com sinceridade e não com fraudulência, né? Então uma palavra usada também como referência, né? Aqui é uma isca para pegar um peixe, sugerindo engano. Então não era isso que Paulo fazia, né? Ele trabalhava arduamente, ele, né, e todos os seus companheiros pregando o evangelho, passava por muita dificuldade, muitas perseguições, mas não deixava de falar a verdade. Amém? Então, em contraste a essas críticas aqui, Paulo afirma que ele e seus colaboradores eram mensageiros aprovados por Deus. Aqui que está o segredo, meus amados, né? Tem muita gente pregando a palavra, tem muita gente falando de Deus, tem muita gente, né? Mas quantos estão sendo aprovados por Deus? Aí que é o segredo, né? Tem muita gente está sendo reprovado. Por quê? Porque está tendo coisas falsas nos lábios, está tendo conduta que não é verdade. Então, meus amados, nós temos que buscar sempre ser aprovado por Deus e não aprovado por homens. Amém? Então, aqui que ele está dizendo, né, os missionários ali, que as provações revelaram ser sinceros. E o ministério que eles tinham não era a escolha pessoal deles, mas era a designação de Deus. O próprio Deus estavam capacitando eles para fazer, né, a tua obra aqui na terra. Então, Paulo, meus amados, ele negou que em sua visita ali aos Tessalonicenses ele tinha usado lisonjas. Quer dizer, ele não estava bajulando, né? Falando o que o povo quer ouvir, falando que o povo está sedento. Não, ele falava tudo aquilo que Deus queria trazer para o povo. Aqui está o segredo de um homem temente a Deus, né? Graças a Deus, e eu estou firmado numa igreja que prega a palavra, que prega a verdade, e nós temos que ser prudentes assim também, meus amados. Temos que estar buscando, todos nós, membros de igreja, pastores, mestres, né, evangelistas, todos, meus amados, temos que sempre estar buscando sempre ser usado de uma maneira íntegra, né, da parte de Deus, falando sempre a verdade, sempre falando o que Deus quer falar nos nossos corações e não o que as pessoas querem ouvir. Paulo deixou muito claro, olha, eu não estou bajulando vocês, né, lisonjeando vocês, simplesmente falando a verdade. E eu amo vocês, e eu prego a verdade, sofro, dou a minha vida por vocês, porque é o que Cristo fez por mim e é o que eu vou fazer pelo próximo. Amém? Mas esse é o segredo do amor, esse é o segredo do evangelho. Se Deus enviou Jesus por mim, por que eu não vou ser enviado para alguém? Amém? Essa é a pregação, esse é o evangelho, né? Nós vivemos a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então aqui nas suas pregações, né, não serviam como um pretexto de avareza, ou seja, como uma máscara, né, para esconder a ganância. Aqui ele apela a Deus como sua testemunha. Ele fala, Deus é minha testemunha, né? Que é verdadeiro o que está saindo dos meus lábios, porque ninguém poderia examinar, né, os seus motivos. Além disso, ele e seus companheiros não estavam buscando louvor, né, nem desejando posições de autoridade. Pelo contrário, Paulo nem exercia, né, seu direito ao suporte financeiro. Ele falou assim, olha, a gente trabalha demais para não ser pesado para vocês. Amém? Então, pelo contrário aqui, como lá em Coríntio, que a gente vai vendo sobre isso, ele arcava com suas próprias despesas, em contraste às acusações dos inimigos. Os inimigos tentavam de todas as formas, meus amados. Hoje não é diferente, né? A gente vai vendo que, infelizmente, vai levantando tantas calúnias, né, contra os homens e mulheres de Deus a respeito desse quesito, né? Nós vemos que o inimigo, infelizmente,
utiliza de muitas técnicas, táticas, né, para tentar enfraquecer a fé do povo. Então nós temos que ser prudentes, meus amados, colocar tudo na mão do Senhor, que Deus, Ele faz justiça em todas as coisas. Fiquemos firmes, não deixemos de fazer a nossa parte, temos que continuar fazendo a nossa parte, acreditando, confiando, porque Deus está no controle e no domínio de todas as coisas. Amém? Então Paulo aqui e seus companheiros, eles demonstraram aqui, meus amados, seu amoroso cuidado com aquele povo, né? Uma ama profissional, que ele diz aqui, né, pode saber suprir as necessidades físicas de um bebê, mas somente uma mãe cria seus filhos com amor maternal. E Paulo aqui, ele enfatiza a extensão de seu amor. Ele teria sacrificado a sua vida por eles, se necessário fosse. Amém? Quantas, pastores, quantas pastoras, quantas pessoas que estão à frente de uma obra que sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. Meus amados, isso é digno de louvor, né? Isso nós temos que cuidar também, temos que ser recíproco em tudo, meus amados, amém? Que nós também possamos cuidar de todas as pessoas que são enviadas por Deus para interceder, para cuidar de nossas vidas espirituais, amém? Porque eles sacrificam a vida por nós, assim como Paulo sacrificava pelas pessoas, amém? Então o afeto de Paulo ali pelos Tessalonicenses era demonstrado por seu trabalho, né? Como em 1 Tessalonicenses a gente leu sobre isso, que essa palavra indica um trabalho árduo, né? Que produz cansaço, fadiga. E nós sabemos, meus amados, né? Você trabalhar com algo pesado, que é esforço físico, traz canseira, mas você toma um banho, deita e fica bem. Agora a pessoa que trabalha aqui, com a mente, que trabalha, né, com o espiritual, meus amados, é um trabalho muito, muito árduo, amém? Produz muita canseira, muita fadiga. Por quê? Porque é algo espiritual, meus amados, e reflete tudo no corpo. Parece que você trabalhou 50 dias em um dia. Então, meus amados, Paulo que ele fazia, isso daí, ele fazia tendas para suprir as suas necessidades financeiras, canseira, trabalhando noite e dia, para não ser o quê? Um fardo para os seus convertidos. Então, meus amados, em todo sentido, Paulo tanto trabalhava fisicamente quanto espiritualmente, que o espiritualmente era o pior, né? Então ele queria não queria ser pesado para ninguém. Você vê o amor que ele tinha, né, pelo seu povo, trabalhando noite e dia em todos os sentidos. Então as ações de Paulo ali, meus amados, mostravam que o seu ministério era motivo de um desejo, né? Por um desejo altruísta ali, né, de promover o bem-estar dos outros e não investir em suas próprias necessidades. Aqui é muito importante, meus amados. Desejo altruísta, ele não era egoísta, ele não queria para ele sabe que ele estava fazendo por um bem muito maior, que era para Deus, e que Deus ia sim suprir todas as suas necessidades, sejam fisiológicas, seja espiritual, seja emocionais, todas as coisas. Ele sabia que ele era dependente de Deus, amém? Então, além de evitar ali qualquer necessidade financeira, os princípios morais e a devoção a Deus, né, demonstrado por Paulo e seus companheiros, respaldavam a sua mensagem. Consolavam e desafiavam ali os Tessalonicenses, né, como uma mãe amorosa, ele diz aqui, né? O principal objetivo de Paulo era que eles se conduzissem dignamente para com Deus, ou vivessem de um modo assim que estivesse à altura do Deus a quem serviam. Parece um padrão impossível de ser alcançado, mas Paulo aqui ele lembra o povo lá de Tessalonicenses de que Deus os havia chamado para esse propósito. E ele, sem dúvida, iria capacitá-los, pois aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6 diz isso. Então você vê, meus amados, que eles tinham convicção, tinha o coração totalmente compreendendo, né, a vontade do Pai, e que o Pai que começou a obra neles vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, até o dia que o Senhor vai virar nos buscar, amém? Então os cristãos ali deveriam ter o mesmo objetivo que Paulo tinha: receber a aprovação divina e a recompensa diante do tribunal de Cristo, como está em 2 Coríntios 5, 9 e 10, amém? Então Paulo e seus companheiros ali, meus amados, eles eram gratos pelo modo como os Tessalonicenses haviam recebido a palavra de Deus, operando o quê? Operando a eficácia, né, eficazmente em vós. Os cristãos gentios ali de Tessalônica, eles podiam comparar a palavra pura de Deus. Então, ali o seu efeito transformador com as religiões pagãs ali, imorais, que somente pervertiam ainda mais as pessoas, e de igual modo a gente vê que os cristãos judeus podiam comparar o amor, a graça de Deus no evangelho com o legalismo e o orgulho que a religião judaica muitas vezes produzia.
o que era verdadeiro acerca da palavra pregada, amém? Ali em Tessalônica. Também é verdadeiro acerca da palavra escrita de Deus, que é viva, que é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4:12 diz isso. Então a palavra de Deus, meus amados, ela é perfeita. Ela faz todas as coisas. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quer dizer, corta ao entrar e corta ao sair, né? Por isso que nós vamos lendo a palavra de Deus e todo dia é um ensinamento. Por quê? Porque ela é viva e ela é eficaz, né, em suas escrituras, porque é a própria palavra de Deus. Então ele diz assim, ó, assim como a igreja na Judéia foi perseguida por judeus incrédulos, os tessalonicenses ali também estavam sendo perseguidos por judeus e gentios e tornaram-se imitadores daqueles na Judéia. Às vezes, meus amados, o sofrimento vem por causa de nossas próprias falhas. E lá em 1 Pedro 4,15 ele fala sobre isso. Mas esses cristãos aqui, eles estavam sofrendo porque representavam a verdade de Deus, que também diz, né, no versículo posterior, lá em Pedro. Então, meus amados, muitas coisas nós podemos evitar de sofrer, se nós formos o quê? Totalmente fiéis ao Senhor, totalmente obedientes a Deus, aprender a ouvir a voz de Deus, né? Ser sempre andando em obediência. Você pode evitar muitas coisas através das suas falhas. Você pode evitar de sofrer algumas coisas onde Deus vai te instruir para você não sofrer. Porém, aquele povo não estava sofrendo por causa disso. Estava sofrendo simplesmente por representar a verdade de Deus. Isso é, infelizmente, né, é inegociável. Só de você estar servindo a Deus, só você estar fazendo parte dessa aliança de Jesus Cristo, automaticamente nós seremos, né, totalmente perseguidos, né, totalmente afligidos por este mundo. Amém? E ele diz aqui, Paulo diz aos Tessalonicenses que eles não devem surpreender-se com o sofrimento por causa de Cristo, né? Uma vez que os irmãos cristãos lá na Judéia, incluindo ele mesmo, também haviam sofrido pela causa do Evangelho, né? Tal hostilidade à igreja ali, na verdade, representa a hostilidade a Cristo, né? A gente pode ler o que Paulo fala nas Escrituras lá em Atos 9 a respeito disso. Então, meus amados, a implicação aqui é que Deus permitirá que uma nação, um grupo ou um indivíduo acumule apenas certa quantidade de pecados antes que seu juízo venha sobre eles. Lá em Gênesis 15:16 diz isso. Neste caso, Paulo diz que o juízo está próximo, assim como andar em Cristo levará à completa salvação e a uma recompensa. Os pecados dos ímpios levarão ao castigo final. Então, meus amados, se você está em Cristo, se você está na palavra, continue, permaneça, não desfaleça na fé. Independente do que você esteja passando, confia no Senhor, tenha fé, tenha confiança na palavra de Deus. E aqui a palavra garante que Cristo levará a completa salvação e uma recompensa para todos nós que permanecemos fiéis a Ele. Amém? Já os demais, aquele que vive de qualquer forma, que não tem amor e temor à palavra de Deus, serão castigados no final. Então, ao contrário aqui, meus amados, do que os acusadores de Paulo estavam declarando, o apóstolo desejava ansiosamente voltar a ver os cristãos ali, né? Mas, entre outras coisas, provavelmente a fiança, né, que Jason ali havia pagado por ele, Atos 17:9, você vê, né, que o impediu. Se Paulo voltasse e houvesse um tumulto, a fiança de Jason teria sido confiscada. O significado literal de sendo privados é ficar sem alguém especial aqui, sabe? Como no caso de um pai separado de um filho. Paulo, ele estava com o coração partido por ter ali se tirado do meio deles, especialmente quando eles estavam começando a andar em Cristo. Quer dizer, eles estão começando agora, o primeiro amor. Ele queria estar presente também fisicamente. E ali ele foi privado disso, né, que ele diz, né? As muitas expressões de afeto nessa carta mostram a preocupação genuína que Paulo tinha com esses novos convertidos. E a despeito da perseguição ou da oposição satânica ali, meus amados, que Paulo disse, né, Paulo enxergava além das provações do presente. Ele via a alegria de estar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e com os novos cristãos que haviam encontrado o Senhor por meio dele. Quer dizer, ele estava muito contente de ter sido um canal de Deus na vida das pessoas. Assim tem que ser nós também. Temos que estar felizes, meus amados, de poder transmitir o que é bom, perfeito e agradável, que é a palavra de Deus. Nós somos receptores da palavra de Deus e temos o que? A obrigação de passar adiante, como Paulo fazia, amém? E ele se alegrava por isso, por mais que ele não tinha condições de estar presente, né, fisicamente, mas ele estava com o coração, e em espírito eles estavam juntos, amém? Então ali, Paulo estava contente por causa disso.
porque aquelas pessoas encontraram o Senhor por meio da vida dele. Então os Tessalonicenses ali seriam a coroa, né? Ali o laurel ali que é concedido ao vencedor de competições esportivas lá na Grécia. Lembra que tem aquela coroa com aquelas folhinhas? Então imagina assim, fazendo uma simbologia, ele estava feliz, ele estava sendo coroado por ter sido, né, um canal, um instrumento de Deus para resgatar aquele povo. Então Paulo, né, sabia que tudo que ele estava fazendo era genuíno, né, na obra de Cristo. Então, meus amados, isso aqui é um pouquinho da vida de Paulo, né, o que ele traz nas suas cartas por ensinamentos, e que você possa meditar nessa palavra, meus amados. O Senhor me chamou, te chamou para algo muito grandioso, que é o quê? Pregar a palavra, que é levar, né, a própria presença do Senhor para os demais, pessoas que são necessitadas, não de ouvir o que o ego quer ouvir, mas o que Deus quer falar com as pessoas, meus amados, né? A própria palavra fala que, né, o espírito está pronto, mas a carne, essa é terrível. Então nós temos que levar o alimento para as pessoas para que elas saibam subjugar, né, as vontades da carne, que seja o espírito ser fortalecido, o espírito poder subjugar a carne, para que nós possamos agradar e sermos aprovados. A palavra aqui, meus amados, de hoje é procurar ser aprovado por Deus. Sendo aprovado por Deus, meus amados, nós vamos agradar o nosso Deus. E eu creio sem dúvida de errar, nós seremos grandemente abençoados em todas as áreas da vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e medite nela dia e noite, e eu sei que o Senhor vai te fortificar. Amém? Deus abençoe.